nome do Senhor. A paz do Senhor a todos os irmãos do canal do YouTube que nos acompanham aí no canal da Igreja Despertamento para a Santidade. Irmãos, nós estamos aqui hoje com o nosso irmão José. Pai do Senhor, meus irmãos. Irmãos, nós estamos trazendo aqui um testemunho de arrebatamento que aconteceu no dia de ontem, né, com o nosso irmão José. Amém, meus irmãos? Aonde ele foi ali arrebatado, ele foi para o céu e também ele foi para o inferno. E ele teve mais ou menos 30 minutos de experiência nesses lugares. E nós vamos trazer esse vídeo para os irmãos, esse testemunho tremendo, onde ele vai estar relatando tudo o que aconteceu com ele, né? O máximo que ele ali conseguir detalhar, ele vai estar detalhando para os irmãos a riqueza desse testemunho, dessa experiência que ele teve no céu e do que ele teve no inferno. Então eu peço, meus irmãos, que vocês assistam e prestem atenção nesse testemunho, amém? Que vai servir de edificação para a tua vida, que vai melhorar, vai transformar a tua vida espiritual. Esse vídeo é para aqueles que querem ser espiritual, que querem ser salvo, porque tem muitas pessoas que não acreditam, que zombam, que dão risada, né, que não acreditam, né? Mas para nós é como está escrito na palavra de Deus. Para nós isso tudo que acontece é o poder de Deus, é o poder do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Então a gente vai, o nosso irmão José vai contar bem certinho o testemunho que aconteceu dessa experiência que ele teve ontem. Amém, meus irmãos? Irmão José, tudo começou ontem, quando eu comecei a fazer oração por você, né? Sim. E daí, a hora que eu estava orando, você acabou caindo no chão, né? Bem. Agora eu quero que tu conte o que aconteceu quando você caiu e logo em sequência, o que aconteceu ali? O que você acabou vendo assim? A hora que o irmão Samuel tava orando, eu caí, mas eu caí com consciência ainda. Olha ali, fala ali. Olha. Eu caí com consciência ainda. Só que as minhas mãos estavam de um jeito. Daí eu peguei e abri os meus olhos e olhei minhas mãos. Daí minhas mãos já estavam de outro jeito. Daí eu vi um anjo que me pegou na mão e me puxou. A hora que eu fiquei de pé e olhei todos os irmãos aqui. Eu vi um monte de anjo descendo. Então assim, tá. Então quando você caiu, né, e daí a tua alma saiu do corpo, né? Sim. Aí você viu todos nós aqui na sala onde nós estávamos, né? Sim. Você viu você no chão? Vi. Tá. Aí quando você saiu a tua alma saiu do corpo, um anjo pediu pra você, pegou na tua mão, alguma coisa Sim, assim? pegou na minha mão e levantou. Levantou você. Sim. Daí eu vi um monte de anjo aqui dentro. Daí eu vi cada vez enchendo mais anjo. Tá. Ontem, quando você contou um pouco do detalhe para nós, você disse que estava vendo anjo subindo e descendo aqui, né? Tá. E tinha muitos anjos aqui dentro de casa e fora, né? Tinha. Tinha anjos subindo e descendo? Tinha vários. E como é que eles eram? Conta para nós como é que eles eram, assim, como é que... Não dava pra ver muito bem, já dava pra ver meio os pés e os cabelos. E eles brilhavam muito, assim, tinha Brilhava. muita luz. Brilhava. Tá. E o anjo que pegou você pela tua mão, assim, o que ele fez em sequência, assim, depois que ele pegou você se levantou? O que aconteceu depois em sequência? Depois que ele pegou na minha mão, me levantou, eu pisquei. A hora que eu pisquei, eu já tava em outro lugar. Já estava em outro lugar? Já tava em outro lugar. Daí, Você não, tipo, foi do nada, assim, você piscou e quando veio tudo já apareceu em outro lugar, assim. sim. Tá. Daí aparecia num lugar que tinha um espelho na minha frente. E Tá. aquele espelho... O lugar que você tava, assim, foi o primeiro lugar que você foi pro céu. É. Tá, e agora pode contar como é que foi, assim, o que aconteceu, a tua experiência lá. Eu tava no espelho. Daí eu vi um monte de... Ali mostrar várias coisas. Daí eu tava conversando com o anjo. E daqui a pouco o anjo me convidou. E o que você conversava com o anjo? Eu conversava sobre várias coisas, eu não me lembro muito bem. Ontem você contou um pouco pra mim que naquele espelho aparecia todos os seus pecados que você tinha cometido. Sim. Ele mostrou pra você todos os pecados que você tinha cometido ali. Sim. E daí o que aconteceu? Daí depois que eu vi ali, eu tava indo
o anjo me convidou pra ir pra outro lugar. E daí nós fomos, nós tava indo pra outro lugar. E de repente nós já tava numa estrada, indo, caminhando numa estrada bem reta. Daí lá no meio da estrada tinha um tipo de uma casa bem grandona, tipo tudo, mais ou menos de um prédio de 2 andares. Uma casa grande. Sim, E onde é que se localizava assim essa casa? Era tipo, você tava andando numa rua no meio da cidade. e tu tava numa cidade então. Tava. E como é que era essa cidade? Essa cidade eu não pude ver muito bem, porque daí eu não tava olhando pro lado. Tá, Mas mas é eu via uma rua assim, e daí pra fora da rua já vinha um gramado, e já vinha árvore, e tinha várias coisas ainda lá. E como é que é a cidade assim? Você via? Eu escutava música, não, eu escutava louvores e barulhos tipo De harpa, alguma coisa assim? sim, Louvor assim de sim, adoração a Deus? sim, Tremendo, assim. E você ouvia vozes assim de cantando, adorando a Deus. sim. E você consegue lembrar o que é que era falado nesse louvor, o que eles cantavam? Eles cantavam louvado seja o nome do Senhor Meu e Deus. cantavam várias outras coisas. Eles falavam louvado seja... Grandioso és tu, falava outras coisas. Meu Deus do céu, que tremendo. E assim, ó, quando você viu a cidade onde estava te levando, essa cidade, assim, como é que era, assim, o pouco que você conseguiu ver, assim, ela era muito linda, assim, como é que era, assim, a expressão daquela cidade ali? O chão era meio cinza, meio amarelo. Ele era como, tipo, de ouro de cristal, assim? É, eu acho Meu que é. Deus do céu. Daí, daí o, daí o resto da cidade não consegui ver direito. E daí eu via só um lugar lá no meio da cidade que tinha, parece uma casa. Daí na entrada tinha um pano branco. Daí, Tá, tu disse que viu uma casa daí, né? tipo de uma casa, mas Você era conseguiu... grande. Era grandão na casa. Sim, Quase, não era parecido com um castelo? sim. E... E o anjo falou que ali era bem no meio da cidade. Nossa Senhora. Daí, E e como é que era assim essa casa, esse castelo? Como é que era assim a aparência assim? a aparência era de uma cor meio branca. A casa, Branca? sim. Daí na entrada tinha tipo de um pano branco estendido até no chão. Era tipo a porta. Um pano pegava de cima da casa e vinha até no chão. E daí ali se aproximando mais perto, dali saía uma luz que vinha cada vez fica mais forte cada vez que se aproximava. Cada vez que você se aproximava daquela casa ali, aquele castelo grandão, Sim, e tinha uma cortina na frente, né? sim, E você, quanto mais você se aproximava, tinha uma luz ali que estava emanando daquilo ali. sim. E como é que foi ali quando tu foi chegando mais perto? E teve uma hora que eu perguntei pro anjo de quem era aquela casa. Ele pegou e disse que era daquele que nós se prostrava sempre. Daí eu não tava entendendo muito bem. Daí eu perguntei de volta de quem era aquela casa. Ele disse que era do Deus Altíssimo. Do Deus Altíssimo. Sim. Uhum. O que mais aconteceu daí? Daí eu olhei pro lado assim e vi um rio. Daí o rio, ele disse que todas as pessoas que nasciam aqui na terra das águas de volta, lá nascia também. Meu Deus. Então, tipo, quer dizer assim, as pessoas que se batizam aqui, nas águas aqui, tem um rio lá em cima que elas nascem naquele rio. Sim. O anjo falou isso. Como é que você fala bem detalhado, como é que o anjo falou daquele rio lá? Eu perguntei pra ele porque tinha um rio lá. Ele pegou e disse assim, que todos aqueles que nascia do Espírito Santo aqui na terra, Meu nascia Deus. de lá também. Nascia de lá também. Sim, Por isso que é um novo homem, uma nova mulher, porque daí nasce daquele rio também que tem lá em cima. sim, Meu Deus, que tremendo, meus irmãos. Olha só como é importante o batismo nas águas. É a novidade de vida. Teve uma experiência. Quando nós se batizamos aqui, irmãos, quando nós nascemos com um novo homem nas águas que estão lá no céu. É mais ou menos isso que você falou, né? sim, Que tivesse como se nascesse lá já, né? sim, Que daí virou um homem e uma mulher espiritual, né? sim, Gerada pelo Espírito Santo de Deus. sim. Que tremendo, meu Deus. O que mais aconteceu? Para relatar. Daí depois que eu fiquei depois eu e o Andy começamos a caminhar de lá, uma rua. Daí nós conversávamos várias coisas, várias coisas.
E você consegue lembrar de algumas coisas assim que você falava sim, com ele? consigo lembrar de tudo que ele falava. Então fala, por favor, Só que tudo. ele pegava e falava que não era pra dizer, que não era pra contar isso aqui. Não era o que ele falava contigo lá, ele falou pra que você não contasse pra nós aqui embaixo. Sim, e também tinha vezes que ele falava em outra língua que daí eu não entendi. Daí, E a língua que ele falava parecia que era, tipo, línguas estranhas, que nem quando a gente fala em línguas estranhas, assim. Era parecia muitas parecido? vezes. Parecido assim? Sim, Então, as coisas que o anjo falava pra você, tu lembra tudo. sim, Só que ele falou que não era pra você contar pra nós aqui embaixo. sim, É uma coisa entre você e ele, e você e Sim. Deus. sim. Tá certo. O que mais então aconteceu? Daí depois que nós ficamos caminhando e conversando sobre aquilo, até daqui a pouco eu pisquei de volta e acordei em um lugar Tá. preto e tudo escuro. Tá, então espera um pouquinho. Ontem você tinha comentado um pouco pra nós que o anjo te mostrou uma armadura em que nós iríamos lutar contra os demônios aqui na Terra. Sim, Foi ele isso? mostrou depois de tudo. Depois de tudo que aconteceu? Sim, Depois de você ter descido também, daí depois ele te levou lá em cima e te mostrou. sim, Então, da questão de você ter ido lá no céu, tudo que você falou aqui é todas as coisas que aconteceu lá, que você lembrou até agora. sim, Tudo isso que você falou foi o que aconteceu lá. sim. Você não lembra mais de nada, assim, se aconteceu alguma outra coisa, se o anjo Não falou lembro. outra coisa. Não me lembro muito bem. Você chegou a ver outros anjos no céu? Cheguei a ver. Cheguei a ver mais 2 anjos lá. Mais 2 anjos? Sim. E o que esses anjos faziam lá? Esses anjos guardavam a porta de saída e de entrada. Oh, meu Deus, que tremendo. Eles guardavam a porta de saída e de entrada. Sim, Meu Deus do céu. E esses anjos, eles tinham alguma coisa na mão deles? tinha. O que eles tinham? Ele tinha tipo de um bastão e espada. Um bastão que eles estavam segurando uma espada. Sim. E como E é que ali- era essa espada assim? Ela tinha fogo? Como é que era assim? Consegue explicar pra nós um pouco? Aquela espada não dava pra ver muito bem que era meio transparente. Meio transparente. Sim. E o bastão, que cor que era o bastão? Era bem amarelo. Bem amarelo, tipo de ouro assim. Sim. Meu Deus, que tremendo. Tá. E quando você estava caminhando na cidade, você chegou a ver, por exemplo, pessoas, algumas outras coisas assim? Anjos Não. voando, por exemplo? Não. Não? Só continuou conversando enquanto o anjo estava te levando, Uma você... hora eu perguntei pro anjo porque não tá vindo. Ele pegou e disse assim que ainda não fazia parte do reino do céu, por ele não tá vendo. Porque eu disse que você não estava vendo. Sim. Meu Deus. Você não fazia ainda parte do reino. Uhum. Meu Deus, que tremendo. Tá. Você lembra de mais algum outro detalhe, assim? Você consegue falar para nós como é que era um pouco assim da característica do anjo que estava andando contigo? Eu já vi que ele usava tipo um pano branco. E daí o Tipo pé um dele era vestido? normal. E o cabelo dele não era tão grande, mas também não era tão pequeno. O cabelo dele era assim, meio... Mais ou menos... Era cortado assim o cabelo dele? Sim, Meio crescidinho assim? sim. E que cor era o cabelo dele? O cabelo dele era... Com a luz não dá pra ver, mas era meio branco. Branco o cabelo dele? Meio branco. Que tremendo. Tá. Pode continuar contando agora para os irmãos. Você disse que depois você estava num lugar escuro. Sim, eu pesquei e tava em um lugar escuro. Daí, quando eu tava naquele lugar escuro, eu vi um bicho chegando do meu lado. E daí ele começou a pegar na minha mão. Você viu um demônio que chegou perto de você. Sim. Ele tentava pegar na minha mão, só que ele não conseguia pegar. Uma hora ele segurou na minha mão e eu comecei a tentar fugir pro lado e apertar a mão pra ver se ele largava. Meu Deus. Tá. Como é que era a aparência desse demônio? A aparência era tipo de uma cara de um boi. Do boi assim? Ele eu tinha acho tipo pra frente assim o rosto? pra frente. E ele não falava nada, ele ficava só me encarando. E a cor do rosto dele, assim, tu disse que ele tinha a formato do rosto dele era que nem de um boi. E a cor como é que era? Ela tinha pelo, assim, que nem de um boi, ou era uma pele de... Era uma pele de humano. Uma pele de humano? Sim. Meu Deus. Mas só que ia se rasgando tudo pra cima, ia se rasgando assim. Saindo a pele assim, rasgando e... Se rasgando? Sim.
E como é que era a cor se ele tinha cabelo, era careca, como é que era esse demônio? Ele não tinha cabelo. Era careca. Era. E a cor da pele dele? Era meio... A cor agora eu não me lembro. Verdeada, Era verde, cor de meio- lagarto, Era meio... Era meio verde. meio verde assim. É, verde. Tá. E quando esse demônio pegou na tua mão, como é que era? Como é que eram as mãos dele assim? Você consegue lembrar como é que eram as mãos dele? Não, que daí só deu pra ver o rosto dele, porque tava muito escuro. E daí ele pegou na minha mão. Só deu pra sentir que ele pegou na minha mão. Tá. E assim, ó, ele chegou a falar alguma coisa? Ele dava risada de você, alguma coisa assim? Não, ele ficava só dando risada e me encarando. Sim. E o que mais que aconteceu? Daí depois de um tempo que ele ficou me encarando, o anjo apareceu e põe a espada entre eu e ele e de repente a mão dele sumiu, tava sumindo. E ele também tava sumindo. O anjo chegou e colocou a espada entre vocês. Sim, E daí ele começou a desintegrar assim. sim. Daí depois o anjo me pegou e daí voltamos caminhando na estrada. Daí nós passamos tipo de um túnel assim e nós tava caminhando. Daí nós saímos do túnel, tinha um lugar tudo bonito. Tá. Assim, ó, umas partes que eu acabei esquecendo. Quando eu tava falando, teve momentos que você ouvia a tua voz, né? Quando você tava arrebatado ali, eu pedi pra Deus Sim, para permitir que você ouvia a minha voz. sim. Quando você tava lá no céu, você chegou a ouvir alguma vez quando eu falava contigo? Cheguei E o que- uma vez. Daí você perguntou onde eu estava e eu disse que estava no céu. Tá, então tá. Agora, quando você tava arrebatado ali, eu pedi pra Deus para que o anjo viesse ali e te levasse lá no inferno para você prevenciar, para você ver ali, se fosse da vontade de Deus, como é que eram as torturas que acontecia com as almas que não eram Sim. salvas e todas aquelas coisas. Como é que foi assim? Tu disse que estava caminhando agora e você ouviu quando eu pedi essas coisas? Não, Não ouviu? Tá, é exatamente isso. Tá, e daí você disse que estava caminhando agora por um túnel, certo? sim. Tá. Eu tava caminhando do túnel, daí eu saí do túnel. Daí de repente tava aparecendo. Na verdade só tinha um pedaço de chão indo mais pra frente. E ali tinha uma porta. Daí ali a porta era tudo escuro lá. Daí o Como é anjo- que era essa porta? Você consegue detalhar para nós? era tipo de madeira, só que não era de madeira. Era uma porta bem grande também. E ali o anjo pegou de um lado da porta e puxou a espada. Foi puxando. Na hora que ele puxou toda a espada do outro canto da porta, eu primeiro eu vi tudo vermelho. Daí daqui a pouco, quando eu olhei de volta, eu vi um monte de pessoa lá. Daí tinha o tipo de uma montanha, os anjos empurrando ela pra essa montanha. Daí o anjo pegou Tá. e... Tu abriu a porta e você viu um monte de almas ali. Sim, Você viu pessoas sendo torturadas? sim, E quando abriu aquela porta, você viu grito, choro. vi bastante. E Eles gritavam, nos tire daqui, por favor. Eu perdoe Deus. eles Daí já- pediam perdão pelo que eles tinham cometido. Sim. Pediam para tirar dali. Sim, E quando você viu na porta assim, você consegue lembrar de algum tipo de tortura que você viu quando você viu, entrou na porta, algo que você viu na hora, assim, algum tipo de tortura? ainda não tinha entrado na porta. Daí eu vi um demônio pegar, enfiar, rasgar assim pela costa e enfiar a mão dentro da Meu pessoa Deus do céu. e sair pela cabeça. Daí a pessoa Tá, tava... peraí. Como é que foi isso? Você viu um demônio, é? É. Ele deu uma alma, você viu, né? Uma pessoa. E esse demônio, ele pegava com as mãos dele e enfiava nas costas da pessoa. Não, ele pegou, abriu a costa e depois Ele enfiou pegou aí e dentro. rasgou, então, assim. Sim. Meu Deus. Rasgou Rasgou e quando a costa e põe a mão e botou a dentro mão dentro. e fez sair pela cabeça. Meu Deus. E quando ele rasgou assim, como é que foi aquela alma falou, fez na hora? Qual foi a reação dela na hora? Ela gritou? Ela Deu foi? um berro bem alto. Deu um berro bem alto. Sim. E ela chorava, Ela... gritava? Não, ela só ficava gritando. E pedindo pra sair dali. Pedindo pra ele não fazer Tá. aquilo. E quando você disse que aquele demônio enfiou as mãos por dentro do corpo dela, até assim em cima da cabeça. Sim. E você viu quando saiu em cima da cabeça? Vi. E o que aconteceu naquele momento ali? Daí a pessoa tava sentindo, eu creio que tava sentindo ali
algo dentro dela e ela tava viva. E ela pedia pra o demônio tirar. E aquela alma, mesmo acontecendo tudo aquilo, ela não morria. Não Ela morria. não morria. Não morria. Apesar de tudo dentro estourado assim, não morria. Não morria. E o que ela gritava como? Como é que ela falava assim? O que ela falava, o demônio? Ela tirava assim, por favor, me deixa sair, por favor. E tentava empurrar o demônio e gritava. Ela gritava bem alto. Misericórdia de mim, Deus, misericórdia de mim. Misericórdia, clamava por misericórdia. Sim. Daí depois o anjo pegou. Pode ir falando. O anjo pegou na minha costa e disse que era pra eu entrar ali. Daí eu peguei e disse que não ia entrar. Daí eu tentei voltar pra trás, minhas pernas paralisou. Daí o anjo pegou na minha costa e ia me levando de cavalinho. Vai te levando. Sim. A hora que eu cheguei na porta eu disse pro anjo só se você entrar comigo. Daí o anjo começou, caminhou até uma porta ali comigo. Daí de repente eu olhei pro lado e já tinha sumido. Daí aquele demônio vinha bem rápido e... Então você ficou sozinho ali, você tava no inferno sozinho. Sim, Você tava numa parte do inferno ali, onde você colocou ali e ele saiu. sim. Daí o anjo vinha, não, daí os demônios vinham e tentavam me pegar. Só que ele não conseguia me tocar, daí eu comecei a correr de um lado. Tá, pode continuar. Tu disse que tinha um monte de demônio tentando te pegar, né? Sim, daí vinha um monte de demônio tentando me pegar. Só que ele não conseguia me tocar e eu começava a correr. Tá. Quando o anjo te largou lá sozinho, o que mais que você viu de torturas ali? Eu vi várias coisas. Daí teve uma hora que eu olhei um demônio num quadro lá. Um Daí- quadro? Sim. Daí eu via um monte de nome. E conforme que ele anotou o nome, os demônios já subiam voando pra cima. Ontem você falou que você viu um nome nesse quadro que estava junto com esse demônio, que você tinha o nome De de pastor. de um pastor. Sim, Olha só, meus irmãos. Então, você viu esse demônio e tinha vários nomes ali. sim. E ali Deus permitiu que você visse ali o nome pastor ali, só que você conseguiu ver o nome da pessoa de quem que era? Não. Só Tava vi o- arriscado? Só vi o nome de pastor. Daí o demônio que tava anotando o nome disse que essa era a oportunidade deles, que ele não podia perder, que o pastor tinha desviado. Daí, Tá, José. Você disse, tu viu o nome num quadro que tava com demônio, né? sim, Você consegue detalhar para nós como é que você conseguiu ver como é que é a aparência desse demônio? não vi. Ele Tá. tava de costas. Tá, e ele riscou o nome desse pastor. Sim. E Não, daí, ele não riscou. Ele só falou que era a oportunidade dos demônios que era para ele subir. E daí subiu um demônio mais rápido que tudo ele. tá, era a oportunidade dele pegar aquele pastor porque ele tinha se desviado, você tinha Sim. falado. Ele se desviou da presença de Deus, Sim, e daí aqueles demônios foram lá para pegar uma dele, né? sim. Meu Deus do céu, tá vendo só, meus irmãos, como eram as coisas? Que mais que você viu? Você viu... conte um pouco, alguma outra tortura que você viu ali no inferno. Eu vi uma tortura tinha um demônio que segurava ali, segurava a pessoa, dele amarrava assim a perna, o braço e puxava. Um demônio de cada lado e puxava. Meu Deus do céu. Eu Eles amarravam a pessoa com uma amarrava corrente na perna e e no braço. no braço. E eles amarravam tipo um negócio cheio de espinho. Meu Deus do céu. Tá, e daí ela ficava basicamente assim, basicamente parada no ar, assim, né? Porque um puxava do lado, outro puxava do outro. Sim. E o que acontecia quando eles puxavam? Quando eles puxavam, ia se rasgando tudo e a pessoa ia chorando. E ela Meu pedia. A pessoa gritava. Sim, a pessoa ia chorando e pedindo misericórdia pra ter pena dela. Tá, e você viu o que aconteceu, assim, você disse que foi se rasgando, rasgou a pessoa no meio? Não, rasgou só o braço. Só quebrou, arrancou um braço fora. Assim, arrancava os braços assim. Meu Deus do céu. É, E os demônios, eles faziam o quê? Eles davam risada? O que eles faziam naquele momento? eles davam risada e diziam que ali agora era a casa deles. Meu Deus do céu. Que mais de tortura? Conta todas as torturas que você viu, detalhadamente pros irmãos. Eu não vi muitas torturas. Era muita coisa que você... Sim, eu E- vi muito. E no momento quando você tava lá embaixo, como é que tava a tua sensação? Você estava com medo, estava assustado? Eu tava com medo correndo. Daí eu nem reparava muito. Eu só Tava correndo, corria. tentando sair de lá? Sim, Tá. Ontem você falou um pouco pra nós que você viu alguns demônios lá. eu vi o Exu da morte. Tu viu o Exu da Morte? Sim. Ele tava tipo. Tinha
tinha tipo ele segurava tipo umas cordas na mão, que na ponta das cordas tinha tipo de um negócio pra encaixar na cabeça. Daí ele Tinha encaixa. tipo uma coleira assim, Sim, que encaixava na cabeça assim, no sim, pescoço. sim. E o que acontecia? Daí ele engatava e as pessoas tentavam correr, ele puxava naquele coisa e ia levando pros demônios torturar. Ah, isso eram as almas que tinham morrido. Sim, E daí aquele Exu da morte estava trazendo as almas pro sim, inferno. sim, E eles tentavam sair, tentando sair pra terra de novo, mas ele Sim. ia trazendo sim, pros demônios torturar no inferno ali. sim. E o que elas faziam assim? Como é que elas estavam? Quando elas viam o demônio, elas já começavam a correr. Daí aquilo apertava lá e tinha pessoa que arrancava o próprio pescoço para tentar fugir. Só que como ela arrancava o pescoço crescia de volta no mesmo corda. Crescia de novo. Assim, Meu Deus do céu. Então, tipo, ela fazia tanta força pra sair que ela arrebentava, tipo, cortava o pescoço fora. sim, E daí nascia de novo o pescoço. sim, Tu viu isso? sim. Daí a hora que eu vi isso, eu fiquei com mais medo. Daí eu fui virar para outro lado e eu vi o espírito da pombagira. Ah, tu viu a pombagira. Sim. E como é que era assim? O que fazia a pombagira? Ela tinha tipo de umas argolona. Olha só, irmãos, vocês que usam brinco, que usam batom, que usam pinta as unhas, pintam o cabelo. Presta atenção agora no que tu vai falar. Fala bem detalhado. Fala pra ela bem detalhado como é que era esse demônio, o que que ele vestia, entendeu? O que tinha. Fala bem certo pra nós agora. Esse demônio não tinha gênero. Ele não tinha gênero. Ele vestia umas argolas e vestia uma regata e vestia uma saia até no joelho, mais ou menos. Até no joelho. Sim, E a saia era apertada? era bem apertado. Bem apertada. Sim. Então era sensual. Sim, E vestia uma regata, aquelas regatinhas que as irmãs usam, que não, as mulheres usam. não. A regata que o homem usa. Uma regata que o homem usa. Sim, Então eles usavam uma regata de homem e também por embaixo era uma sainha apertadinha. sim. Meu Deus. E daí aqui eu tinha um pincer aqui no meio Ele da... tinha brinco na orelha também. Tinha umas argolas. Argola, aquelas argolas grandes. Sim. E como é que era assim o formato do rosto? O formato do rosto era tipo, a boca vinha mais pra frente e os olhos era normal, daí só a boca vinha mais pra frente e ele ficava rindo, Ficava dando risada. assim, E que cor era da pele assim desse demônio? meio cinza. Meio cinza. Sim. E o formato, assim, só pra gente ter uma ideia, assim, como é que era, assim, se a gente for tentar assemelhar esse demônio com algum animal aqui da Terra, você acha que esse demônio era parecido com que tipo de animal? Por exemplo, tipo, uma lagartixa, um lagarto, era parecido com uma cobra, cabeça de cobra, Era parecido com um sapo. com um sapo? Sim. Bem parecido, assim, com um sapo, mais ou Sim. menos. Meu Deus. Daí eu usava um negócio aqui e tinha batom, eu não vi muito bem se tinha. Mas ele usava tipo de um negócio um negócio colorido assim na. Só usava onde? Aqui assim? Sim, Aqui, ó. Aqui. é, Era colorido. sim, Tá vendo, irmãos? As irmãs que gostam de passar um negocinho aqui assim, fazer aqui, né? E que cor era o cabelo? tudo colorido. Tudo colorido. Sim, Tinha vários tipos de cor. tinha. Tá vendo? E tem muitas irmãs que pintam cabelo, tá vendo? Sabe com quem você tá ficando parecido? É o demônio pombagira que tá fazendo isso contigo. E assim, ó. As unhas também eram tudo pintadas. As unhas eram pintadas também. Sim. Meu, e que cor eram as unhas? As unhas tinha cor vermelha e cor rosa. Cor vermelha e rosa tinha. Sim. Meu Deus do céu. E essa pombagira tava torturando alguma pessoa? Não. Ela tava sentada lá e daí eu acho que tinha umas almas lá perto dela. Daí eu só olhei pra ela, daí eu tirei os olhos, olhei pra ela de volta e daí eu vi que ela tava olhando pra mim rindo, daí virei o rosto e comecei a correr de volta. Começou a correr. Sim. E você viu jovens, Vi. Bastante jovem e pessoa velha. idosas? Sim. Tá. Jovens
Jovens assim de De que mais ou menos de 12 a mais. 12 é um pouco mais. E você viu eles sofrendo algum tipo de tortura? E vi. O que eles estavam sofrendo? Tinha. 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 Um homem que pegava e pegava a cabeça daquele jovem e arrancava e começava a jogar um pro outro. Meu Deus do céu. Eles arrancavam a cabeça do jovem e ficavam jogando bola, bem dizer assim. Sim, Jogavam bola com a cabeça dele. sim. E enquanto eles jogavam bola com a cabeça E daquela... aquele jovem ficava com a cabeça assim gritando Gritando. e sentindo tudo. Meu Deus, tá vendo, irmãos? É dois caminhos, irmãos. Se a gente sair, se morrer sem salvação, você vai, já era. Você vai passar a eternidade queimando no inferno. A eternidade no lago de fogo. E assim, ó, quando arrancou a cabeça, saía sangue assim, muito sangue. Não saiu sangue nenhum. Só começaram a jogar bola. Do corpo saía sangue, mas Do corpo da saía cabeça não. E o corpo, como é que ficava assim? O corpo ficava caído, ficava de pé? Não, o corpo ficava bem paradão de pé. Bem, Parado de pé? sim. Daí aquela cabeça ficava arrumando pra lá e pra cá. E quais outras torturas que você viu nos jovens ali? Tinha mais que você viu? Tinha. Não, na verdade não vi muito. Mas alguma outra que você viu assim que os jovens estavam sofrendo? Tinha um que eles ficavam cortando os dedos. Meu E Deus. fazendo ele mesmo comer. Eles mesmo comer? Sim. Era um jovem, era um homem ou uma mulher? Tipo, Era a mulher e o homem. uma mulher e um homem. E você chegava a ver o que tinha na ponta dos dedos dessa mulher? Da mulher eu chegava a ver que tinha. Era meio verde. Tava pintado. Sim, Meu Deus, olha só. Então eles estavam cortando os dedos dela sim, e daí fazia ela comer os dedos. sim. E na ponta dos dedos dos homens eu via que tinha sangue. Tinha sangue? Sim, Meu Deus. E ela comia os dedos dela. comia. E tu chegava a ouvir alguma coisa assim de o que ela falava, como é que era? Não. O demônio pegava e mantinha esse quieto lá. Meu Deus. Mantinha aqueles jovens comendo. Porque daí quando eles terminavam de comer, só aí já cortava de lado e enfiava na boca. Não dava nem tempo de E os demônios falavam alguma coisa pra eles? Eles falam. Na verdade não vi Não eles viu? falar nada. E você chegou a ver alguma tortura nos idosos? Você consegue relatar para nós que idade mais ou menos assim você viu dos idosos que você viu ali? Que idade você consegue assim mais ou menos dar pra gente assim? 50, 60, 70, 50, 60. mais ou menos Não, assim? 70. 70 anos. 70, 60. E fala pra nós algum tipo de tortura. Vê se tá, se não parou de pausar. Né? Vê se algum tipo de tortura que os idosos passavam ali. Consegue lembrar pra nós? Os idosos não. Não só viu, só chegou Só a vi ver. eles lá. Tá. Você chegou a ver alguma criança assim, nova, criancinha, tipo de 6, 7, 8? Eu vi uma criança lá que tinha 9 anos. 9 anos? O demônio dizia, você como é minha, agora você pegou no teu último dia de vida. Dele falar pra ela tudo e falava ainda a idade dela. Meu Deus. E o que essa criança estava sofrendo? Que tipo de tortura? Ela gritava lá e pedia ao pai. E aquele demônio tava levando ela pra um lugar lá e eu daí na hora eu tentei ver pra onde tava. Só que daí os demônios vinham e tentavam me agarrar e eu. Tentava te agarrar. Daí eu Então tem criança de 9 anos de idade lá no inferno. Sim. Você viu isso? vi. Meu Deus do céu. E assim, ó, você chegou assim, como é que, você disse ontem um pouco que começava a derreter os pés das pessoas lá. Lá não tinha fogo, era tudo vermelho, mas no chão assim era tipo brasa. Tinha a brasa? Era tipo brasa, era bem vermelhão. E daí eles pisavam assim no chão assim e os pés iam derretendo tudo. Ia derretendo os pés. Sim, E essas pessoas, era em todo lugar onde elas estavam? era de todo lugar. E ia derretendo todos os pés dela assim. Ia derretendo o pé, ia derretendo, quando começar nos pés, ia derretendo pra cima. Meu Deus, que terrível. Tá, e agora o que aconteceu contigo daí assim, no decorrer? Daí eu. Fala um depois- pouco mais alto, começou a chover. E daí fala assim, tipo, mais devagar e bem assim, dando espaço das palavras para você entender. Daí eu corri.
Daí eu tava correndo, daqui a pouco eu vi uma voz. E aquela voz falou comigo. E daí eu não sabia de onde vinha a voz. Eu disse, daí eu achei que era de Deus, né? Daí depois que aquela voz terminou de falar comigo, desceu o anjo. E aquela voz falava e tremia tudo. E daí o anjo desceu. Ele disse pra mim que aquela voz que eu tinha ouvido quando fala. Só um pouquinho. Fala pra ele entrar e ir direto lá pra trás. José, eu ouvi uma voz. Sim. E como é que era a voz assim? Ela era grossa? Como é que era a voz? Não, ela não era tão grossa, era suave como vento. Suave como o vento. Tá. Então era uma voz que tava falando calma contigo, assim. Não, ela não falava calma, mas também de vez em quando ela falava calma, mas de vez em quando ela falava. Tinha autoridade, assim, no Sim. jeito que falava, autoridade tinha. Sim, ela falava calma, mas tinha autoridade. Mas e tudo aqueles bichos que viram essa voz falando comigo, daí tudo eles parece que pararam de torturar aquelas almas e vieram Pararam? atacando. Pararam, aí vieram você. Sim. Daí elas começaram a vir multidões, uma passando por cima da outra. Então os demônios eles estavam vindo atrás de você, pulando por cima do outro, se agarrando, caindo por cima do outro e vindo atrás de você. Sim. Daí a hora que ele estava quase se perdeu, aquela voz parou de falar e o anjo veio descendo rápido no chão. E daí ele tocou assim no chão e saiu uma luz. E eu peguei com aquela luz e eu fiquei meio cego. Daí eu fechei os olhos. Daí o anjo começou a falar pra mim que já era hora de eu voltar. Tá. Então aqueles demônios estavam vindo em cima de você, os demônios estavam vindo com tudo pra cima de você, daí desceu um anjo. Sim, E o anjo tocou no chão. tocou. E quando ele tocou no chão, foi tipo um feixe de luz assim que explodiu pros lados. Sim. E daí o que aconteceu com os demônios? Na hora que ele tocou no chão, eu não consegui ver que daí aquela luz foi forte. Foi forte e você não conseguiu ver. Sim. Tá, e daí o que aconteceu? Pode continuar agora. Daí o anjo falou que daí eu tava com os olhos fechados e o anjo falou pra mim que era pra eu ir, que já era pra eu voltar. Ele me abraçou e daí ele pegou daí aquela luz parou de piscar e eu abri os olhos. E eu já tava no lugar, daí veio um homem e disse, meu irmão, aqui é onde que nós estamos esperando. Daí falou mais algumas coisas pra eu. Sim. Daí eu fiquei olhando para aquele homem, tentando ver como é que ele era. Daí o anjo pegou e trouxe uma armadura para mim. Ele pegou e mostrou para mim e disse que aquela armadura é que nós se revestia no mundo espiritual. O anjo trouxe uma armadura para você e falou que aquela armadura era com aquilo que a gente se revestia no mundo espiritual. Sim. E como é que é essa armadura? Essa armadura, ela de um lado ela vinha até aqui no braço e do outro ela vinha até aqui no... E era tipo uma couraça. Sim. Porque a Bíblia diz que a gente deve se revestir com a couraça da justiça. Sim. Era tipo uma couraça. Sim. E como é que era a cor? Como é que era assim? Era Meio avermelhado. meio avermelhada assim. Sim. E brilhava assim. Brilhava. E ele te mostrou mais alguma outra coisa assim? Daí ele pegou e daí eu tava ali naquele lugar bonito, mas só que aquele lugar não era mais não era lá no céu, porque eu não via mais as ruas, eu só via um lugar tipo uma floresta. E aí ali tava um monte de gente esperando. E tudo eu esperava cantando um hino. Meu Deus, você tava num lugar, tipo uma floresta assim. Sim. E tinha gramado, flores, tu via passos, por exemplo? Sim. Daquele homem que falou comigo disse que ele tava esperando. Ele tava esperando ali. Tava esperando aquele lugar. Sim. E tu via multidão de gente? Via muito. Muitas pessoas? Sim. E como é que essas pessoas estavam vestidas? Ele tava vestido quase como um anjo. Quase como um anjo. Sim. Tudo branco assim. Sim. E... Pode falar. Só que ele não vestia... tinha a roupa de alguns que era rasgada. Tinha roupas que eram rasgadas. Sim. Tinha tipo o pano branco era rasgado um pouquinho. E eles podiam caminhar e voar. Podia caminhar e voar. Sim. Como é que era assim? Diz que era meio rasgado. Como é que era assim, rasgada assim, de que forma?
tipo... Ou era tipo costurado, coisa na, assim? Não, lá era pano branco. Mas tinha alguns que tinham uns pontinhos assim rasgados na camisa. Os pontinhos rasgados? Sim. Tá. E assim, ó, o que que eles cantavam? Ele não cantava, ele só ficava gritando que o nome do Senhor é santo. Eu olhei aquele homem, eu olhava aquele homem, e daí bem na hora que eu comecei a fazer pergunta para aquele homem, o anjo me pegou, e me levou para outro lugar. Ele disse que já era tempo de eu voltar aqui para a terra. Eu peguei e comecei a pedir para ele, para eu nunca mais voltar aqui. E ele disse que eu tinha que voltar aqui para eu terminar minha missão. Então você não queria voltar pra cá, aqui na Terra? Sim. Daí ele disse assim que era para eu voltar para eu terminar minha missão. Daí eu não queria voltar, ele pegou no meu braço e a hora que eu abri os olhos eu já estava aqui. Aí ele pegou no teu braço quando você piscou, Ele pegou no meu braço e começou a descer. Daí começou a descer. Sim. E quando você estava descendo, você via alguma coisa assim na tua descida? Não, só via eu chegando em um lugar. Num lugar tipo. Eu via eu chegando em uma porta. Tipo numa porta. Chegando. E naquela porta eu fechei os olhos e a hora que eu abri eu já tava aqui de volta. Eu tava aqui de volta, né? Sim. Meu Deus, que tremendo. Foi isso tudo que você presenciou? Sim. Eu vi muito mais coisa no céu. O que mais tu viu? Só que eu não consigo me lembrar muito bem. Tu não lembra mais? Tu viu bastante mais coisas ainda que o anjo te mostrou? Sim. O anjo me mostrou várias coisas. Meu Deus. Lá parecia que passou um dia ou mais. Parecia que passou um dia. Meu Deus, a Bíblia até fala que um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia para Deus. Né? Então o tempo aqui para nós é um tempo, tá? Deus é outro tempo. Para nós aqui passou 30 minutos do que você estava arrebatado. Né? Mas lá parecia que estava um dia já lá. Sim, parecia que estava um dia. Daí lá eu não sentia mais sono e parece que eu não sentia mais tipo um peso na minha costa. Lá eu só sentia alegria e Sentia paz, assim, sim, felicidade. e sentia só vontade de louvar a Deus. Meu Deus. Sentia vontade de louvar a Deus. Sim. Ah, Lá não que glória. vinha. Toda hora eu e o anjo que ficava louvando a Deus, gritando santo é o seu nome. E nós ia conversando numa estrada e ia caminhando. E nós caminhava direto. Meu Deus. E assim você não consegue lembrar mais de nada, assim, alguma outra coisa que você viu, assim? Consigo. O que mais? Não via, não. Eu consigo me lembrar uma parte que o anjo falou que era pra nós se ajoelhar lá perante aquela capa branca. E aquela hora que eu já ajoelhei, eu senti que saiu poder de lá. Poder? E atrás, assim, ele falou que estava atrás, que era o Altíssimo que estava atrás de lá. Ele falou que daí eu perguntei pra ele se ali, quem que morava ali. Ele pegou e disse assim que é aquele que nós se prostramos. Daí eu peguei e perguntei de volta quem que mora ali. Ele pegou e disse o Deus todo Altíssimo. Meu Deus. Então quando você se ajoelhou para adorar ali, seu tipo um poder, como um poder. Sim. Meu Deus. E tu consegue relatar mais alguma coisa assim? Que tu viu Não. lá? Não lembra mais? Não consigo lembrar, só que eu não consigo relatar. Não consegue relatar. Tá. Então tá bom. Irmãos, então esse aí, irmãos, é o testemunho da experiência que o irmão José teve ontem. Essa experiência com Deus. Você estava querendo já, estava pedindo para Deus para ter uma experiência. Eu Já. tava pedindo, já fazia tempo pra ver o inferno, como é que era. Mas Para ver as ali torturas. Deus me levou no céu também. Levou no céu também. Te presenteou com uma coisa um pouco mais ainda que você queria. Sim. Então, irmãos, olha só que tremendo, né? A Bíblia diz que existe céu e inferno, meus irmãos. Se nós sair dessa terra sem estar o nosso nome escrito no livro da vida, nós vamos descer para o inferno, nós vamos ser torturados. O irmão José falou que os demônios arrancavam a cabeça das almas lá e jogavam bola. Arrancava braço, entendeu, irmãos? Coisas terríveis, enfiava, rasgava o corpo, entende? Então, assim, irmãos, essa é a realidade do inferno.
Entendeu? Se você morrer hoje sem salvação, jovem, você que está nas drogas, está no tráfico, está na fornicação, na prostituição, está desviado da presença de Deus, volte para Jesus hoje, que ainda é tempo. Volte para Jesus hoje, que ainda há tempo para tua alma. Pois se você morrer depois de assistir esse vídeo aqui e você não tiver com o nome escrito no livro da vida, se não tiver na presença de Deus, esse demônio, o eixo da morte, ele vai vir buscar você. E assim como o irmão José viu aquele demônio que estava segurando um monte de cordas ali, e aquelas almas estavam ali como é que fala? Com um coleiro no pescoço, a ponto de arrancar a cabeça, né, José? Sim. E não conseguiam escapar, não tem mais o que fazer, irmão. Caiu lá, já era. Então volte para Jesus, você que está longe. Aceita Jesus. Vê se caiu ali. Não caiu. Aceita Jesus, meus irmãos, como o único e suficiente Salvador da sua vida. Amém? Teve algumas vezes no vídeo que a gente teve, que acabou parando de gravar, mas a gente teve que gravar de novo, parava de novo, a gente teve que gravar de novo, tivemos que pagar algumas coisas, porque daí, né, o inimigo tenta lutar aí para impedir. Mas a gente vai postar esse vídeo para edificação da vida de vocês. Amém, meus irmãos? Irmão José, você tem alguma coisa para falar para algum jovem que está assistindo, por irmão, para irmã que vai estar assistindo, uma pessoa que está desviada? Você tem algo para falar de Deus para eles, assim, de tudo que você viveu, assim, das torturas, da experiência que você teve lá no inferno e no céu? Você tem algo para passar de Deus, assim, para incentivar talvez esse jovem para a presença de Deus? Você quer falar alguma coisa? Eu queria falar que Jesus é o único caminho, porque tem dois caminhos. Se a gente for para a porta, tem duas portas, a porta estreita e a porta larga. Se a gente entrar pela porta larga, a gente vai para o inferno. Então é melhor a gente entrar pela porta estreita e negar esse mundo, que entrar pela porta larga e queimar pelo resto da vida no inferno. Amém, irmão José. Então, meus irmãos, vale muito mais a pena você andar na presença de Deus, andar na doutrina do corpo, alma e espírito, largar a maquiagem, largar a sainha apertada, a sainha curtinha, né? Porque tem irmãs aí que sentam com sainha curtinha, abrem as pernas, tudo bonito, tudo show de bola, né? Não dá, né? Porque falta de oração, falta de vigilância, não tem o Espírito Santo, é o que acontece. Porque a mulher que é prudente, entendeu? A mulher que é de Deus, ela sabe como se vestir, ela se preocupa com a alma, com o espírito dela, não com as coisas que são externas, não com a aparência externa. Então larga o pecado hoje. Então, meus irmãos, guarde esse testemunho no coração de vocês, tá? Deixa o like aí no vídeo, comenta o que vocês acharam desse testemunho tremendo de Deus. Amém? Compartilha também, tá? Com o teu amigo, compartilha aí com a tua familiar para estar assistindo esse testemunho forte que vai salvar a alma, vai edificar a vida das pessoas também, tá bom? Irmãos, ficam na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Da paz do Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe.